Muito bom dia, saudações a todos. Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o fenômeno que está ocorrendo atualmente, tá? Acho que todos devem ter visto, tá? Não somente nos noticiários, né? Mas em algumas fontes, né? Da internet, redes sociais, né? Inclusive aqui neste canal no YouTube, sobre o avistamento e as aparições, né, das naves extraterrestres. Bom, estes sinais nos céus que estão surgindo, eles já foram profetizados, anunciados há muito tempo atrás. O que está ocorrendo? O que está acontecendo neste momento? Bom, estes sinais vistos no céu, eles denotam, né, um fenômeno que eu acredito que muitos já conheçam, já sabem do que se trata, né? Então, muitos se questionam se é um avião, um helicóptero, um drone, um balão, um satélite, um balão meteorológico, Starlink, até mesmo Bluebeam, né? Mas nós sabemos que existem, sim, estas tecnologias, né? Oriundas aqui do nosso planeta Terra, né? Nós sabemos, por exemplo, quando é um avião, um helicóptero, um drone, um balão meteorológico, um balão normal, quando é Starlink, quando é um drone, né? Quando é um foguete, quando é um meteoro ou uma estrela cadente, tá? Enfim, quando também é uma projeção holográfica, né? Que confunde muitas pessoas, porque existe um projeto conhecido como Projeto Bluebeam, né? Na qual se utilizam, né, de projeções holográficas em 3D, né? Confundindo muitos. Mas os fenômenos que estão ocorrendo não são nada disso, tá? São realmente aparições, avistamentos de naves extraterrestres. A mídia tenta ocultar, mas será impossível esconder desta verdade de todos nós. Tá? Por quê? Porque as pessoas estão despertando, as pessoas estão acordando. E existem muitas pessoas que possuem celulares, câmeras fotográficas, a internet hoje, né? Ela acaba também contribuindo para a propagação, né, de muitas informações, né? Enfim, então hoje é quase impossível a mídia ocultar, né, da massa coletiva uma verdade, porque a verdade sempre aparece, né? Então as pessoas estão registrando, filmando muitas coisas, então mais nada fica no oculto. Tá? Então, a mídia que tenta esconder, camuflar, ocultar a verdade de todos está perdendo seu tempo. Tá? Então, assim, a mídia está mais interessada em veicular notícias alarmantes com o intuito de manipular, de confinar, restringir, ludibriar, enganar e até também, né, é, controlar o povo através de dados, informações falsas, enfim. A mídia tenta, de uma forma ardilosa, né, é, manipular, confundir, enganar o povo. Porque existem muitos seres trevosos na mídia. Não existem apenas seres trevosos na política, mas também na mídia e também em vários outros setores da sociedade,
em várias profissões, tá? Existem muitos representantes das trevas que não querem que o povo acorde, que o povo adquira conhecimento, que o povo se liberte da ignorância, né? Então, a estratégia dos seres trevosos é deixar o povo na ignorância, tá? A estratégia das trevas é confinar, restringir, limitar, né, toda a humanidade, né, de todo conhecimento, de toda informação benéfica, edificante, instrutiva. Então, os seres trevosos, eles acabam criando muitas artimanhas, né, e também acabam criando muitas estratégias, né, para confundir as pessoas através de informações falsas. Tá? Os seres trevosos também conseguem, através de comandos hipnóticos, né, influenciar toda uma massa coletiva. Ou seja, existem muitos comandos hipnóticos arquitetados, né, pelas trevas, tanto do ponto de vista físico como espiritual. Tá? Então, os seres trevosos encarnados conseguem, através de seus comandos hipnóticos, né, manipular, enganar, ludibriar, comandar o povo, a massa coletiva. E os seres espirituais trevosos, né, também conseguem, através de seus comandos hipnóticos, né, influenciar, manipular, confundir, ludibriar, intuir, influenciar também, né, os seres humanos, os espíritos encarnados, através de vários comandos hipnóticos e também através de vários processos obsessivos complexos, né, se utilizando de uma tecnologia do astral inferior, né, com, por exemplo, a instalação de chips, microchips, artefatos da nanotecnologia do astral inferior, né, e também de muitas cirurgias complexas, né, no plano espiritual. Enfim, os seres trevosos conseguem influenciar os seres humanos, os espíritos encarnados, quando estes permitem, ou seja, quando os seres encarnados, através então de seus padrões vibratórios, através de sua conexão, sintonia e afinidade com as trevas, né, eles permitem então a interferência, a intromissão destes seres trevosos, porque semelhante atrai semelhante. Tá? Então, muitos espíritos encarnados, sintonizados, conectados e afinizados no mal, né, vibrando nesta frequência, permitem a interferência das trevas. E as trevas, através de comandos hipnóticos e processos obsessivos complexos, conseguem então manipular, intuir, ludibriar, enganar, comandar, né, muitos seres aqui no planeta Terra. E é por isso que muitos ainda estão dormindo, estão na ignorância. Por quê? Porque as trevas não querem que os homens acordem do grande sono. Tá? As trevas querem impedir o avanço e a evolução espiritual da humanidade. Né? É este o objetivo das trevas, tá bom? O objetivo das trevas é impedir a evolução moral, a evolução espiritual da humanidade, tá bom? Então, eles conseguem, então, trabalhar, né, de várias formas, incluindo, né, por exemplo, na resistência de muitos seres em acreditar em algo que é bom, em algo novo, que é muito positivo, que é libertador, né? Então, os seres trevosos, além de interferirem em muitos processos, impedindo o avanço e o progresso da humanidade, eles também acabam criando, gerando, né, esta resistência, né, para se atingir, né, esses objetivos mais
nobres, altruístas, tá? Edificantes. Então, a resistência que muitos têm em se modificarem para melhor, a resistência que muitos encontram para amar, perdoar, evoluir, estudar, aceitar o novo, tá? Parte desta resistência grande é por parte da influência das trevas. Então, o que ocorre? Ocorre que estes sinais vistos no céu, que na verdade são naves de extraterrestres, acabam então gerando um impacto muito profundo, né? Muitas pessoas ficam estarrecidas, perplexas, estupefatas, embasbacadas com o evento, porque não se prepararam. As trevas querem que a humanidade não acredite que existam seres de outros planetas, tá? As trevas planejam que os homens não avancem, né, em seus conhecimentos, porque o conhecimento liberta, tá? Enfim, a ciência precisa, né, evoluir também e dar as mãos junto com a espiritualidade, né? A espiritualidade e a ciência precisam se unir e juntas, né, precisam se ajudarem mutuamente, porque a ciência é importante e a espiritualidade também, tá? Então, todos estes sinais que estão surgindo nos céus, que estão deixando muitos boquiabertos, né? Ou seja, estas notícias que para alguns são bombásticas, para outros se constituem em uma felicidade muito grande, porque existem muitas pessoas já preparadas, né? Existem pessoas que já sabem do evento, existem muitas pessoas que já expandiram suas consciências, já despertaram espiritualmente, então existem muitas pessoas preparadas para este evento e sabem o que está ocorrendo. Porém, muitas pessoas ainda preguiçosas em evoluírem espiritualmente, né? Porque ficam na sua zona de conforto, né? Existem muitos espíritos encarnados que não querem progredir espiritualmente, preferem ficar em suas zonas de conforto e dão espaço para a ociosidade, para a procrastinação, para o ostracismo e a inércia espiritual, porque não cultivam a espiritualidade dentro de si, né? E preferem gastar seus tempos preciosos com futilidades, né? Com banalidades, besteiras, sem proveito nenhum ao espírito. Então, muitos ainda estão dormindo, estão dormitando, porque estão presos demasiadamente, né? Em suas paixões terrenas, em seus bens materiais, em seus instintos animalescos, né? E não se modificam, não se libertam destas mazelas. Bom, independente de tudo isso, o evento ocorre, tá? Deus permitiu e autorizou que este evento ocorresse. E a espiritualidade da luz, de uma forma decente, de uma forma responsável, age com muita prudência, sabedoria, e no momento certo ela traz muitas revelações, informações, ensinamentos, tá? Para o progresso da humanidade. Então, estes avistamentos, estes sinais e aparições nos céus, né, se constituem, né, num fenômeno que a ciência denomina como OVNIs ou UFOs, né, mas que se tratam, sim, de discos voadores ou naves de extraterrestres ou alienígenas, né? Enfim, são nossos irmãos estelares, né? Porque todos nós fazemos parte de uma família universal cósmica, tá?
Pensem o seguinte, olhem para o céu, né? Olhem para o alto, vejam as estrelas, né? Vejam a imensidão do céu. Vocês acham realmente que só exista vida inteligente aqui neste planeta Terra? Isto seria uma ignorância absurda, porque Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor de todos os universos, não faria somente um planeta habitável com vida e em outros lugares, por exemplo, não existiria nada, né? Não haveria sentido algum, né? Não poderíamos cair, né? Por exemplo, num erro tão grotesco e absurdo desses, né? Porque Deus, que é o ser mais poderoso que existe, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, é o Senhor de todos os universos, é quem governa tudo. Tudo está no controle de Deus. Deus nunca erra. Não existem erros ou equívocos na obra de Deus, porque Deus é o Senhor de tudo. Então, se Deus está em todos os lugares, em todos os espaços existentes de todos os universos, né? Deus é o Senhor de todos os universos, ocupa cada espaço de todos os universos, está em tudo, governa tudo, é a fonte que tudo é, né? Então, Deus governa todos os universos existentes, porque está em todos os universos existentes, e ele é o criador de todos os universos existentes. Porque não existe somente um universo, existem universos infinitos. Quando nós olhamos para o céu, estamos olhando somente para um ponto do universo, tá? O que seria o céu? Quando olhamos para cima, né? Para onde estamos olhando? O céu é um ponto do universo infinito, só que é um ponto do nosso universo infinito que tem uma finitude, né? Porque o nosso universo infinito tem uma finitude que se expande eternamente. Então o nosso universo finito é infinito, porque ele se expande de forma eterna, né? E o nosso universo, conhecido como Nebadon, é governado por Jesus, Yeshua, Sananda, ou seja, o nosso mestre. Então, Nebadon, que é o nome do nosso universo, é governado por Jesus. Estamos olhando então para um ponto pequenino do universo. Quando olhamos para o céu, quando levantamos a nossa cabeça e olhamos para o céu, estamos olhando para apenas um ponto pequeno deste universo de Nebadon. E existe muito mais, porque Nebadon e outros milhões de universos estão dentro de um super universo conhecido como Orvonton. E ainda existem mais outros 6 superuniversos envoltos num universo central, conhecido como Ravonna, ou Ilha do Paraíso. Mas estes 7 superuniversos e o universo central não é tudo, porque existem muito mais. Existem outros superuniversos e outros universos centrais espalhados, né, pelos universos infinitos, tá bom? Então, vejam como nós somos pequenos. Os nossos irmãos de outros lugares estão vindo para o nosso planeta nos auxiliar. E então, quando nós olhamos para nós, seres humanos terráqueos, nós podemos observar que dentro do nosso planeta existem várias raças diferentes, correto? Existem várias etnias, raças, línguas, idiomas, tribos, culturas, tradições, enfim, dentro do nosso próprio planeta existem raças e etnias diferentes.
Por que não seria diferente em outros planetas? Veja que Deus nos outorgou uma escola maravilhosa, podemos chamar de escola, hospital, planeta prisão, enfim. Mas o planeta Terra se constitui numa escola maravilhosa que nos ensina. Se você, por exemplo, olhar para todos os seres vivos, tá? Todos os seres vivos também pertencem a várias espécies diferentes, várias raças, tá? Enfim, até mesmo entre os seres vivos existem raças e espécies diferentes. Não digo apenas no reino mineral, mas no reino vegetal, no reino animal, no reino elemental e no reino hominal existem raças, espécies, etnias diferentes. Isto é um ensinamento para que possamos aprender com as diferenças, porque nas diferenças existe uma igualdade. Então Deus nos ensina a todo momento. É para que nós possamos nos preparar para coisas maiores que virão. Então aqui é um planeta que nos ensina. Quando olhamos para as espécies diferentes de seres vivos, entre os animais, entre os vegetais ou minerais, podemos também constatar que entre os homens existem raças, etnias diferentes. É uma preparação para que um dia, né, estejamos em condições melhores para receber nossos irmãos de outros planetas, de outros planos e dimensões que pertencem a raças, espécies ou etnias diferentes, tá? Isto também ocorre em outros planetas, em outros planos, dimensões e universos diversificados, tá? Então, existem raças ou espécies de extraterrestres diferentes. Nós não somos os únicos. Se nós imaginarmos ou pensarmos que nós somos os únicos seres, os únicos habitantes deste universo, seria uma burrice, uma soberba, uma ignorância estrondosas. Tá? Seria também uma falta de fé, né? Seria também uma crença extremamente limitante, com uma visão estreitíssima de espiritualidade, além de um desconhecimento total, né, das leis de Deus, né? Enfim, existem palavras superlativas que poderiam definir uma ignorância tão grande como essa, né? Uma pessoa incrédula, né, que talvez nem saiba de onde veio, para onde irá e o que é, né, porque não estuda. Então, este ser precisaria de muito esclarecimento, né, de muito estudo e muito trabalho. Enfim, saibam que quando nós temos preconceito, discriminação com seres de outras raças, espécies ou etnias, nós não estaremos preparados para receber ou conhecer nossos outros irmãos de outros planetas, tá? Então Deus nos prepara para que tenhamos condições, né, de um dia recebermos, nos apresentarmos, conhecermos nossos irmãos de outros planetas. Na verdade, todos nós, na grande maioria, viemos de outros planetas. Ocorre que, quando encarnamos, tá, solapados, então, com as várias encarnações e embotados, né, no esquecimento, quando, por exemplo, encarnamos no corpo físico, nós não nos lembramos, né, de outras vidas, porque ficamos temporariamente no esquecimento, né? À medida que nós desencarnamos, né, nós
acabamos nos lembrando aos poucos, né, de nossas vidas pretéritas. Mas quando nós encarnamos no corpo físico, nós nos esquecemos temporariamente, né, de nossas vidas passadas, de onde viemos, quem nós somos, para onde iremos, o que nós somos. Então, o esquecimento é muito grande e é muito forte quando a gente encarna em um corpo físico, tá? O cérebro físico não permite que, por exemplo, a nossa mente, né, acesse, por exemplo, né, o nosso cérebro espiritual, porque o cérebro físico se constitui, então, numa espécie de barreira, muro ou muralha, enfim. Mas o cérebro físico não permite que nós acessemos o nosso cérebro espiritual, ou seja, o cérebro físico, como uma barreira, né, material e tangível, não permite que nós acessemos os nossos registros akáshicos. Então, por uma questão de proteção, por uma questão também de misericórdia de Deus, né, amor, sabedoria divina, nós não nos lembramos de nossas vidas passadas, porque existe aí uma proteção de Deus. Porque se nós lembrássemos de tudo aquilo que nós passamos ou vivemos em outras vidas pretéritas, talvez nós não conseguiríamos, por exemplo, viver as nossas vidas atuais, né, e cumprir com os nossos objetivos, missões de trabalho, enfim. Se nós tivéssemos este acesso ilimitado, né, ou seja, se nós conseguíssemos acessar estas lembranças de vidas passadas, né, talvez nós não conseguiríamos perdoar nossos inimigos, talvez nós adquiriríamos, né, traumas, sequelas, talvez nós não tivéssemos condições de continuar, né, trabalhando para evoluir, porque muitas pessoas não estão preparadas ainda para se lembrar de fatos, experiências de vidas passadas, porque muitas pessoas poderiam adquirir traumas, sequelas, fobias. Muitas pessoas não perdoariam, né, seus algozes, inimigos, carrascos e carcamanos do passado, né? Muitos, se conseguissem se lembrar, por exemplo, quem foram seus inimigos, né, muitos não perdoariam e se vingariam. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, né, ele permitiu então este véu do esquecimento através da encarnação para que possamos evoluir. Então, os inimigos do passado, eles reencarnam na própria família ou entre amigos, né, ou entre pessoas próximas, para que estes reencontros sejam reconciliadores, ou seja, existe então uma oportunidade, né, de se reencontrar com estes inimigos do passado, e o objetivo é resgatar o amor, o perdão, e estes reencontros também servem para reconciliações, né, exercitando o amor e o perdão. Dessa forma o espírito evolui, né? Porque muitos, se soubessem quem foram seus inimigos, não perdoariam. Então, de uma certa forma, a sabedoria divina, ela sabe perfeitamente trabalhar e agir para o nosso bem, né? Dessa forma, como nós não conseguimos nos lembrar de tudo, né, salvo algumas exceções, né, porque existem alguns médiums, alguns espíritos encarnados que conseguem ter acesso às suas lembranças de vidas passadas, né? De acordo com a permissão e autorização de Deus, né? Alguns espíritos têm este acesso, conseguem obter revelações, informações de vidas passadas, mas isto é concedido para espíritos melhores preparados, aqueles que adquiriram uma oportunidade, um mérito,
né? Tem condições melhores de entender, compreender, aceitar. Então, sim, muitos espíritos encarnados conseguem se lembrar de suas vidas passadas, têm este acesso, e conseguem esta permissão e autorização de Deus porque estão em condições melhores de entender, aceitar, compreender, e também tem um propósito, um motivo maior. Tá? Não são todos que têm esta permissão e este acesso, tá? Então depende. Mas enfim, como nós não nos lembramos totalmente, né, existem aqueles que se lembram e outros que não se lembram. Mas, de qualquer forma, mesmo aqueles que se lembram, é dado, né, a estes espíritos a permissão e autorização de se lembrarem de muitas coisas, né? Então existem muitos médiuns trabalhadores, espíritos encarnados, né, que conseguem se lembrar de muitas coisas do passado, né? Muitas revelações, visões são passadas por médiuns, por espíritos, e então muitos acabam se lembrando de muitos acontecimentos, experiências, histórias, trajetórias, jornadas de vidas passadas, mas existe um propósito para isso. Mesmo assim, ainda assim, não é possível se lembrar de tudo, porque é muita coisa. Então, mesmo que estes espíritos se lembrem de onde vieram, quem foram, né, o que são, mesmo assim, nem tudo é revelado, porque é muita coisa, tá? Mas enfim, todos nós viemos de outros planetas. Todos nós que aqui estamos atualmente, neste planeta Terra, todos nós viemos de outros planetas. Todos nós já viemos de outros planos, dimensões, só não nos lembramos. Estamos temporariamente como seres humanos no planeta Terra, mas a grande maioria veio de outros planetas, de outros lugares, mundos, dimensões, planos. É que nós não nos lembramos porque estamos encarnados no corpo físico. Como eu disse, o cérebro físico, material, não permite que nós acessemos o nosso cérebro espiritual. Mas alguns médiums, né, e alguns espíritos acabam tendo este acesso, esta permissão e autorização de Deus. Então, alguns médiums e alguns espíritos conseguem obter este acesso a estas informações. Então, alguns médiums conseguem ter visões, recebem informações, revelações da espiritualidade por um propósito, por um objetivo maior, tá bom? Não são todos, depende, tá? Enfim, o que nós estamos vendo é como se fosse uma saudação de nossos irmãos estelares, tá? Nossos irmãos estelares, eles vêm aqui em nosso planeta para nos saudar. Eles têm as melhores das boas intenções. Claro que existem extraterrestres da luz e existem extraterrestres das trevas. Mas fiquem tranquilos, porque Deus permitiu, autorizou que a espiritualidade da luz nos auxiliasse, e os extraterrestres da luz, tá? Me perdoe, os extraterrestres da luz estão aqui para supervisionar, monitorar, observar o comportamento humano e também vão intervir, vão ajudar quando for necessário, tá? Agora, os extraterrestres das trevas estão sob vigilância, tá? O Mestre Jesus, assim como o Comando Ashtar e outros mestres ascensionados, assim como a espiritualidade da luz e outros seres extraterrestres da luz,
todos eles estão imbuídos, tá? Como o arcanjo Miguel também, todos eles estão imbuídos juntos para proteger o nosso planeta Terra contra as interferências das trevas. Então, fiquem tranquilos. Por quê? Porque Deus outorgou uma missão para os espíritos da luz, tá? Jesus liderando este trabalho espiritual em nosso planeta, ao lado de Saint Germain, Mestre Maitreya, Sanat Kumara e outros grandes mestres ascensionados, né? A Mestra Nada, El Moria, Kutumi, Hilarion, Lanto, assim como Maria, Mãe de Jesus, extraterrestres da luz, Arcanjo Miguel, Comando Ashtar e os extraterrestres da luz, todos juntos estão protegendo o nosso planeta contra as tentativas, né, os ataques à influência das trevas. Então, confiem na divina providência, confiem na espiritualidade da luz, tá bom? Os seres extraterrestres da luz, que aqui estão com suas naves, eles receberam uma ordem de Jesus, assim também como de Ashtar e outros extraterrestres da luz, como os mestres ascensionados. Então, todos os extraterrestres da luz estão aqui em nosso planeta em pontos estratégicos. Tá? Existem lugares estratégicos aqui em nosso planeta que são verdadeiros portais. Tá? Aqui no Brasil existem alguns lugares, alguns pontos específicos que são portais para a entrada e saída de naves extraterrestres, assim como na Antártida também existem pontos específicos para a entrada e saída das naves extraterrestres, assim como nos desertos e em outros continentes, né? Nas Américas, na África, na Ásia, na Europa, Oceania, enfim, em todos os continentes aqui do globo terrestre existem portais que se constituem em entrada e saída destas naves extraterrestres da luz, tá? Não somente em solo terrestre, mas também na água, né? No oceano, no mar, assim como no ar também, né? Então, existem pontos específicos aqui em nosso globo terrestre, onde as naves extraterrestres, elas conseguem, por exemplo, abrir portais e dimensões para a entrada e saída, né, de suas naves, tá bom? E eles estão aqui observando, monitorando, registrando toda a situação que está ocorrendo aqui. E o intuito destes irmãos é ajudar, tá? Confiem. Eu sei que muitos não acreditam, eu sei que muitos fantasiam as coisas, né? O assunto não é tratado com o devido respeito, né? Este assunto sobre naves extraterrestres é tratado por muitos de forma jocosa, muitos usam de chacota, piada, infelizmente, o que é uma lástima. Isso demonstra o nível evolutivo aqui da humanidade, né? Mas, graças a Deus, muitos respeitam, entendem, compreendem, já expandiram suas mentes, já despertaram espiritualmente, então tratam o assunto com mais seriedade, né? Existem muitos seres aqui espiritualizados e outros materializados, né? Mas, de qualquer forma, estes sinais nos céus, né, foram já apregoados, profetizados há tempos remotos, há muito tempo atrás, né? Em tempos imemoriais, ou seja, mesmo antes de Jesus, né? Muitos mestres sábios, videntes, enfim,
Existiam na antiguidade, né, gurus, mestres, videntes, sábios, profetas que tinham o poder, né, da visão, né, da vidência, clarividência, né? E entre alguns religiosos, né, existiam também as pitonisas, as sacerdotisas, né? Existiam magos, né? Existiam feiticeiros, bruxos, gurus, mestres, profetas, videntes, enfim, sacerdotes, monges. Existiam indivíduos que tinham esta faculdade mediúnica muito ostensiva, né? Veja bem, por exemplo, né, entre os profetas, né, existiam muitos profetas na época de Jesus, antes mesmo de Jesus, né, o nosso próprio mestre Jesus também trouxe muitas profecias, Nostradamus, né, existem médiuns contemporâneos, né, que também estão trazendo muitas visões, né, profecias, né? Existem os videntes também em nossos tempos atuais, né? Então, esta faculdade mediúnica de vidência ou clarividência não é de hoje, né? Existem sim ótimos videntes que conseguem obter visões verdadeiras, reais. Existem alguns médiums que, infelizmente, por não vibrarem na luz, podem ser enganados, ludibriados pelas trevas, porque as trevas elas podem, por exemplo, produzir projeções holográficas ou ilusões e confundir um médium vidente, por exemplo, que não está sintonizado e não está vibrando na luz. Isto pode ocorrer, tá? Existem alguns videntes, alguns médiums que estão sintonizados com as trevas e podem ser enganados, ludibriados por causa de suas conexões, afinidades, sintonias. Tudo é frequência, né? Semelhante atrai semelhante. Mas existem muitos médiuns e muitos videntes que são excelentes, que realmente obtêm, né, visões, revelações da espiritualidade da luz e conseguem se manterem conectados, sintonizados e afinizados com a luz, com Deus. Então, espíritos benfeitores auxiliam, intuem e passam estas visões e revelações. Então, existem médiuns nos tempos atuais e existiam médiuns videntes na antiguidade. E estes eventos que estão ocorrendo já foram previstos, preditos, profetizados há muito tempo atrás, né? A existência de naves extraterrestres é muito antiga, é mais antiga do que a Bíblia, tá? A existência de naves extraterrestres é mais antiga que este planeta, porque sempre existiu naves extraterrestres, porque este planeta é muito novo. Existem outros mundos, outros universos que são muito mais antigos que o nosso. Então, para você ver o nível evolutivo da humanidade, nós ainda não sabemos de nada. Então precisamos abrir a nossa mente, abrir nossos corações, né? E aceitar o novo, né? Para que possamos evoluir, né? Quando um aluno vai para a escola, ele precisa abrir a mente, né? Lembre-se, quando você esteve na escola pela primeira vez, você precisou, né, esvaziar a sua mente para receber novas informações, né? Um aluno que não se coloca à disposição para aprender coisas novas, ele vai se tornar um ignorante, caso ele não se esforce para estudar e adquirir novos conhecimentos, né? Todo aluno que está disposto a aprender coisas novas, né, este sim melhora, progride, evolui. Veja bem que um aluno, quando entra na escola, começa, por exemplo, o seu caminho, né,
iniciando, né, o seu aprendizado na escola, no primeiro grau, né, ele passa a aprender com várias disciplinas, né? Existem várias matérias e disciplinas. Então o aluno precisa se colocar à disposição e de forma receptiva, ele precisa se abrir para receber novas informações, novos ensinamentos, porque senão o aluno não aprende. Da mesma forma, a gente precisa se colocar numa posição de alunos, porque nós somos alunos, nós não sabemos de tudo, nós não nascemos sabendo de tudo. Quem aqui sabe de tudo? O único que sabe de tudo é Deus. Deus é o único ser que sabe de tudo, porque Deus é o único ser perfeito. Ele é o que é, né? Então, somente Deus é o que é. Por exemplo, somente Deus tem a perfeição absoluta. Somente Deus é onipotente, onipresente e onisciente, né? Deus é onipotente, é o todo-poderoso, é onisciente, tem consciência de tudo e é onipresente, né? Ele está em toda parte, em todo lugar, ao mesmo tempo. Deus sabe de tudo, vê tudo, governa tudo. Então, nós somos suas criaturas, somos co-criadores, porque nós viemos de Deus, então Deus está em nós e nós estamos em Deus. Sim, nós podemos evoluir infinitamente, né, de forma eterna, nós podemos atingir níveis de perfeição, né? Podemos sim nos tornarmos perfeitos, né? Um dia poderemos evoluir e nos tornarmos perfeitos, podemos atingir níveis diferentes de perfeição, mas mesmo que todos os espíritos atinjam um nível de perfeição diferente, né? Somente Deus é o único, é o Todo-Poderoso e tem a perfeição absoluta, mas todos nós viemos dele. Ele está em nós e nós estamos nele. Então todos nós juntos formamos o todo. Entenderam? Então nós somos alunos, estamos aqui para aprender, né? Aquele que diz que já sabe de tudo, não precisa aprender mais nada, é o mais ignorante de todos. Desculpe falar dessa forma, eu preciso falar a verdade, tá? Eu vibro na energia de Exu, né? Sou filho de Ogum, então eu tenho a personalidade forte. Então, doa quem doer, eu falo a verdade, tá? Estou aqui para contribuir com meus conhecimentos. Estou aqui para ajudar da melhor forma, passando informações importantes, informações edificantes e positivas, mas estou aqui para contribuir, para auxiliar. Eu não sei de tudo, sou um iniciante, como todos vocês, sou um aluno, um aprendiz, mas aquilo que eu aprendo, eu compartilho. Aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, eu compartilho para ajudar meus irmãos. Então, desculpe a sinceridade, mas todos nós somos meros aprendizes, somos iniciantes, alunos. Aquele que acredita que sabe de tudo, que não precisa aprender mais nada, é o mais ignorante de todos, tá? Então, todos nós somos irmãos, todos nós somos fractais uns dos outros, todos nós somos fractais de Deus, todos nós viemos de Deus, da fonte. Sim, somos seres divinos, tá? Se viemos de Deus, somos seres divinos, tá? Então, se Deus nos criou, se Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador, somos suas criaturas, mas somos também co-criadores. Por quê? Porque a nossa mônada, o nosso espírito, a nossa centelha divina, pode chamar também de partícula de Deus, célula ou átomo de Deus, veio de Deus. Somos uma porção menor, um fragmento, uma partícula de Deus. Se viemos de Deus, somos Ele e Ele é nós. Somos uma essência de Deus, né? A consciência de Deus, ela está condensada em nossa mônada, em nosso espírito, em nossa partícula divina ou centelha divina. Então, Deus está em nós e nós estamos nele.
correto? Mas nós estamos experienciando uma jornada, uma trajetória espiritual para evoluir como seus fractais, né? Precisamos evoluir, experienciar esta jornada para evoluir cada vez mais. Nós viemos de Deus, pertencemos a Deus, porque Deus nos criou. Então Deus está em nós, e nós estamos em Deus. Somos seres divinos. Então o nosso eu sou superior e divino é a consciência de Deus em nós. O nosso eu sou é Deus. Então, pensando dessa forma, todos nós juntos formamos o todo, né? Somos seres divinos. Então, por que existe o preconceito e a discriminação? Se todos nós somos fractais uns dos outros e fractais de Deus, todos nós juntos formamos o todo. Como peças de um quebra-cabeça, né? Como peças deste puzzle, deste quebra-cabeça, né? Cada peça deste quebra-cabeça é um fractal, né? E cada peça desse quebra-cabeça forma o quadro, revela a imagem, a obra. Todos nós juntos formamos este todo. Todos nós somos como estes pequenos puzzles, ou seja, todos nós somos estas pequenas peças de quebra-cabeça. E todos nós, juntos, unidos e conectados, formamos o todo, este quadro, tá? Então, não existe motivo para ter preconceito e discriminação, porque todos nós somos um. Deus quer união. Deus quer unicidade, não separação. Então, olhe para o seu semelhante com mais amor, indulgência, compaixão, misericórdia, piedade, benevolência, solidariedade, fraternidade, amizade. Olhe para o seu próximo como Jesus nos ensinou. Se vocês conseguirem amar alguém que vocês não conhecem, por exemplo, se vocês conseguirem amar com a mesma intensidade que vocês amam seus pais, seus filhos ou irmãos de sangue, para um ser desconhecido na rua que vocês nunca viram, se vocês conseguirem amar este ser desconhecido que vocês nunca viram com a mesma intensidade que vocês amam seus pais, seus filhos e irmãos, vocês estarão então conseguindo exercer o amor crístico, que é o amor que Jesus nos ensinou, tá? Então, olhem para estes irmãos estelares com amor e vejam que eles fazem parte desta família universal cósmica. Eles são nossos irmãos, tá? Quem tem preconceito, discriminação para com os seres deste planeta, sejam humanos ou outros seres vivos, não estarão preparados para conhecerem nossos irmãos estelares, porque se um ser humano tem preconceito ou discriminação com as diferenças existentes neste planeta, estes irmãos não estarão preparados para serem apresentados aos nossos irmãos estelares, tá? O preconceito ou a discriminação de qualquer espécie, né? Por exemplo, o preconceito ou a discriminação de gênero, sexo, raça, etnia, religião, crença, constituição física, enfim, qualquer tipo de discriminação ou preconceito é um atraso moral muito grande. Nós não podemos ter preconceito e discriminação de nenhum tipo, de nenhuma espécie. Porque se tivermos preconceito e discriminação, não estaremos prontos para conhecermos os nossos irmãos estelares. Porque nossos irmãos estelares, eles são oriundos de várias raças diferentes, espécies diferentes. Então, se um ser humano não suporta a diferença de cor de pele, a diferença de sexualidade, a diferença de crença religiosa, a diferença de etnia,
idioma, língua, cultura, tradição, costume, a diferença até numa constituição física, diferenças políticas, religiosas, partidárias, até times de futebol, né? Se o ser humano ainda está preso a isso, o que é uma ignorância absurda, como é que o ser humano vai se preparar para conhecer os irmãos estelares de outros planetas que são bem diferentes de nós? O ser humano ainda não estará preparado. Então, estes avistamentos, estas aparições, é para preparar a consciência coletiva de uma existência, de uma realidade maior. Então, nossos irmãos extraterrestres estão dando suas boas-vindas, estão dando no ar, né, a sua presença, estão se apresentando, né? Como os extraterrestres da luz já diziam, quando eles se apresentarem aqui para nós, será uma grande festa, um grande júbilo, né? E muitas filmagens, muitos registros de aparições e avistamentos destas naves extraterrestres capturadas por celulares ou câmeras por muitos internautas, né? Registraram, né, estes eventos, né? Muitas naves lindíssimas, né, de uma beleza, de uma tecnologia muito superior à nossa, registraram estes eventos, né? E, enfim, a tecnologia extraterrestre é absurdamente muito superior à tecnologia aqui de nosso planeta, tá? Então, os nossos irmãos extraterrestres estão se aproximando de nós com amor, com um sentimento de amor genuíno, divino, porque eles nos amam e nos querem bem. Então, a intenção, tá? A intenção destes seres extraterrestres da luz, ao se aproximarem de nós, é para que nós nos preparemos um dia para conhecê-los. Então, muitos não têm consciência dessa realidade devido a muitas crenças religiosas limitantes que são responsáveis por uma visão estreita de espiritualidade, acabam castrando, né, este conhecimento. E muitos religiosos, por causa de muitos líderes religiosos, não têm acesso a estas informações porque muitas religiões tolhem o livre-arbítrio de seus adeptos. Tá? Mas cada espírito é livre, cada espírito deve, por exemplo, buscar a sua liberdade, a sua libertação, porque nós somos livres. Tá? Muitas religiões serão benéficas para alguns que precisam das religiões, tá? As religiões são como muletas, tá? Bengalas, porque o espírito não necessita de religião, mas muitos espíritos precisam das religiões, tá? As religiões, elas têm a sua importância, tá? As religiões, elas são belíssimas, tá? As religiões ensinam lições maravilhosas, tá? Então, assim, as religiões trazem ensinamentos da luz, né? Podemos constatar que Deus e a espiritualidade da luz estão presentes nas religiões, porque as religiões são belíssimas, ensinam verdades maravilhosas. Porém, o problema não são as religiões. Como já foi dito muitas vezes, o problema são os líderes religiosos, ou seja, os homens, os espíritos encarnados. Porque muitos líderes religiosos distorcem, corrompem, adulteram e mal interpretam os ensinamentos espirituais e os ensinamentos dos mestres, desvirtuando então os fiéis, os adeptos, os religiosos. Né? Então, as trevas, elas também se aproveitam desta fragilidade, desta suscetibilidade e conseguem manipular muitas consciências, né, através de certas armadilhas. Então, os espíritos trevosos usam as religiões para separar os homens, né,
As trevas usam as religiões para instalar o caos. Então, as trevas usam as religiões para criar o fanatismo religioso, a intolerância religiosa. As trevas, elas conseguem também usar as religiões para muitos seres humanos ficarem apegados aos dogmas, aos rituais, ao sectarismo, ortodoxia e fundamentalismo religiosos. Enfim, as trevas usam as religiões para instalarem conflitos, lutas, guerras, batalhas, crimes, assassinatos, abusos, enfim. As trevas, elas conseguem usar as religiões para manipular, influenciar, né, e controlar as consciências humanas daqueles que não oram e não vigiam, porque muitos religiosos presos ao fanatismo e à intolerância religiosa acabam se desvirtuando e cometem muitos equívocos, erros, abusos e até crimes, né? Enfim, esta existência de multipluralidade das existências, ou seja, a existência de vida inteligente fora deste planeta, vai acabar corroborando para com a redução, eliminação, né, e o desaparecimento de muitas religiões, tá? Porque muitas religiões não ensinam sobre esta realidade. Muitas religiões não trazem ensinamentos sobre esta realidade. Então, a realidade da existência de naves extraterrestres, a realidade sobre a existência de vida inteligente em outros planetas, em outros mundos e universos, né? A realidade sobre esta existência extraterrestre fará com que muitas religiões sejam, então, desaparecidas, né? As religiões, elas vão desmoronar com esta realidade, tá? Muitas religiões não suportarão e muitas religiões deixarão de existir, né, com a chegada dessa nova realidade, né? E uma nova crença em uma nova realidade surgirá então. Ou seja, apenas uma religião, uma crença, uma realidade fará presente aqui neste planeta, fazendo com que todos estejam mais sintonizados, conectados e afinizados com essa realidade, né? Então o planeta Terra, né, está dando seus passos iniciais rumo à regeneração. Então o planeta Terra, que é de provas e expiações, será um mundo de regeneração. O planeta Terra já vibra em quinta dimensão. Então o planeta Terra está se preparando, né, para ser um planeta melhor, onde habitarão consciências, né, melhores, mais evoluídas. Então, é necessário que nós nos preparemos para estas mudanças. A transição planetária, né, é esta mudança de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. De um planeta de terceira dimensão para um planeta de quinta dimensão. Esta transição planetária, ela vai fazer a grande separação também do joio e do trigo, né? Então, muitos eventos ocorrem, não somente com o surgimento destas naves extraterrestres, né? Mas também com outros sinais nos céus, né? Por exemplo, o planeta vermelho, né, o grande astro intruso, Nibiru, se fará presente também. E a aproximação de Nibiru em nosso sistema solar fará também a grande separação, né? Ou seja, este planeta itinerante, higienizador, que por onde ele passa faz o resgate, a limpeza planetárias, né? Ele já está se aproximando aqui
de nosso sistema solar, né? Está muito próximo. Então Nibiru fará então a limpeza aqui planetária também, né? Ou seja, todos aqueles que estiverem em sintonia, conexão e afinidade com o planeta Nibiru serão atraídos magneticamente para o planeta, né? Serão então sugados, tragados por Nibiru. Todos aqueles que estiverem sintonizados na mesma dimensão serão atraídos vibracionalmente para o planeta Nibiru. É uma questão de vibração, uma questão de conexão, sintonia e afinidade. Então, quem estiver vibrando na mesma frequência do planeta Nibiru será atraído para lá. Então, o planeta vem para resgatar as almas consciências, né, e fazer também a limpeza planetária necessária. Quando este evento ocorrer, né, quando o Nibiru estiver muito próximo, e isto já está ocorrendo, né, Nibiru fará com que as energias de todos nós sejam potencializadas. Ou seja, quem estiver vibrando na luz, vibrará mais luz. Quem estiver vibrando nas trevas, vibrará mais nas trevas, tá? Então, muitos espíritos trevosos se aproveitarão desta brecha, né? E tentarão, então, obsediarem aqueles invigilantes. Então, haverá também interferência espiritual nesse sentido. O flash solar do Sol central de Alcione emitirá sua grande luz potente, mostrando toda a verdade em todos os níveis e âmbitos, tá? A luz do flash solar do Sol central de Alcione, que é o Sol central de nossa galáxia, com a sua luz poderosa, mostrará toda a verdade, tanto dentro como fora. Mostrará toda a sujeira, podridão, que deverá também ser limpa e higienizada, viu? Enfim, muitos sinais nos céus foram vistos, né? E serão vistos. Existe até aquela música conhecida, né? Quando o segundo sol chegar, né? Em uma das profecias de Nostradamus, ele diz, né, que no final dos tempos, ou seja, neste momento de transição planetária, né, final dos tempos ruins e começo de tempos bons, né, as estrelas parecerão terem caído do céu, né, e nós passamos por este período, quando, uma certa época atrás, por causa da poluição, era impossível, por exemplo, enxergarmos estrelas no céu. Parecia que as estrelas tinham caído do céu, porque o céu estava totalmente tomado pela poluição, né? Então, as profecias, elas vêm se concretizando, né? Sinais nos céus estão demonstrando que os tempos são vindouros, né? O tempo urge. Então, os sinais são como um alerta, né? As previsões, as profecias, as visões são alertas da espiritualidade, porque se constituem em uma grande misericórdia de Deus para que os espíritos se preparem melhor para os eventos, né? Então é uma faculdade mediúnica que deve ser muito bem compreendida e valorizada, né? Enfim, os nossos irmãos estelares, sabendo de tudo isso, estão trabalhando com muito cuidado, né? Então, muitos extraterrestres da luz estão trabalhando neste momento, né, para este grande arrebatamento, para esta separação do joio e do trigo, e também para muitos processos kármicos, né, resgates kármicos. Então as naves, elas estão prontas, né, para recolherem muitas almas e consciências também, né? As naves extraterrestres, elas estão posicionadas em muitos lugares estratégicos para vários tipos de trabalhos diferentes, tá?
Enquanto muitas naves extraterrestres contribuem para a emanação de energias de amor, perdão, compaixão, paz, tolerância, serenidade, harmonia, equilíbrio. Muitas naves extraterrestres, através de suas tecnologias avançadíssimas, conseguem emitir ondas de amor para que a consciência da humanidade se eleve. Eles emanam energias de amor para que todos possam se conectar com a luz. De uma forma inconsciente, muitos acabam se modificando. Tá? Então, eles estão aqui para nos ajudar. Muitas naves extraterrestres também estão estrategicamente posicionadas para resgatarem e recolherem muitas almas e consciências que desencarnarão, né? E muitos desencarnes coletivos, né, também serão resgatados por estas naves. Existem naves extraterrestres pequenas e existem naves extraterrestres maiores, grandiosíssimas, maiores inclusive que um planeta, tá? Então, existe também uma hierarquia, né? Então, assim, os seres extraterrestres da luz, que vêm de vários lugares, porque muitos estão ajudando, né? Existem várias raças, né? Só para citar algumas aqui, tá? Existem, por exemplo, os arcturianos, os pleiadianos, os sirianos, tá? Os felinos, os insectoides, tá? Existem também os andromedanos, os venusianos, tá? Existem muitas outras raças, né? Os greys, tal greys, né? Existem também outros seres de outras raças que nós não conhecemos ainda, tá? Porque existem infinitas raças de seres extraterrestres, tá? Existem também alguns draconianos e reptilianos que são do bem, tá? Nem todo reptiliano ou draconiano pertence à falange do mal, tá? Assim como no nosso planeta Terra existem terráqueos, né, seres humanos bons e maus. Então, entre os reptilianos e os draconianos, existem aqueles que se modificaram. Alguns reptilianos, alguns draconianos se modificaram para melhor e alguns deles evoluíram. Então, nem todo reptiliano, nem todo draconiano pertence à falange do mal, tá bom? Mas os reptilianos e os draconianos ficaram conhecidos, né, como seres extraterrestres das trevas, mas sem radicalizar, sem ser extremista, tá? Existem alguns reptilianos e draconianos que pertencem à falange do bem, tá bom? Então devemos tomar cuidado, porque assim como existem seres humanos terráqueos das trevas, existem também aqueles que são da luz, né? Assim como existem também outros seres de outras raças que pertencem à falange do bem e também do mal, tá? Existem seres extraterrestres que pertencem à luz e às trevas de outras raças, de outras espécies, tá bom? Então, vejam que é necessário que nós estudemos mais, adquiramos mais conhecimentos, tá? Independente da raça, nós temos que enxergar que todos nós somos espíritos, né? Seja um terráqueo, um arcturiano, um pleiadiano, um siriano, um andromedano, um oriniano, né? Um marciano, um venusiano, um felino, um insectoide, um grey, enfim. Independente da raça, da espécie, todos nós somos espíritos, tá? O corpo físico é apenas um invólucro material, é uma roupagem, né? O corpo físico é apenas um veículo, é uma roupagem, um invólucro,
material. O mais importante é o espírito. Então, um ser que está, por exemplo, em um planeta vestindo um invólucro diferente, pode depois encarnar em um outro planeta e vestir uma outra roupa diferente. Em suma, um espírito pode, por exemplo, encarnar como um pleiadiano, mas dependendo da missão do projeto do trabalho, ele pode encarnar como um arcturiano. Só um exemplo, tá? Existem uma ancestralidade, existe uma egrégora, né? Existem espíritos que pertencem a egrégoras diferentes, existe uma ancestralidade. Eu dei apenas um exemplo, tá? Existem raças diferentes, espécies diferentes, né, de extraterrestres, mas a raça, a espécie, é apenas uma roupagem, um invólucro físico. O importante é o espírito, porque você pode encarnar num planeta hoje e amanhã você pode encarnar em um outro planeta diferente. Hoje você pode pertencer a uma raça diferente, em um planeta diferente, e amanhã, numa outra encarnação, você pode encarnar em um outro planeta e pertencer a uma outra raça extraterrestre. O mais importante é o espírito. Nós não devemos nos apegar à forma física. Ainda não aprendemos a lidar com isso. Nós ainda somos apegados a muitas coisas, entre elas a parte física. Tanto é verdade que se os extraterrestres aparecerem para nós, se apresentarem, aqueles que são verdadeiramente evoluídos, estão prontos, preparados, vão ter um comportamento natural, recebendo com amor, né? Enfim, tratando com amor, consideração, respeito, né? E vendo com naturalidade, vendo no próximo a sua imagem e semelhança, como irmãos espirituais que são, e não se abalarão, não se afetarão, encararão com tranquilidade, harmonia, equilíbrio, amor, tratarão com muito respeito, entenderão, compreenderão e sem problema nenhum, né, ficarão felizes, satisfeitos, né? Enfim, não haverá problema nenhum para aqueles espíritos preparados, despertos, mais evoluídos, tá? Agora, para aqueles espíritos que não estão preparados ainda, para aqueles espíritos que não atingiram uma evolução satisfatória, não são tão evoluídos ainda, né? Precisam evoluir mais, mas para aqueles espíritos que estão despreparados, que não evoluíram tanto, para espíritos que ainda são apegados à matéria, são apegados às paixões terrenas, aos bens materiais, aqueles espíritos apegados aos instintos selvagens e animalescos, né? Para aqueles espíritos ainda dotados de muitos vícios e apegados demasiadamente a crenças limitantes, né? Para estes espíritos, alguns se comportarão de forma diferente, né? Porque muitos, ao se depararem com os extraterrestres, poderão então querer idolatrá-los, né? Outros, ao se depararem com os extraterrestres, quererão criar uma nova religião, uma nova seita. Outros, ao se depararem com os extraterrestres, poderão ficar demasiadamente emocionados, se desequilibrando. Outros, ao se depararem com os extraterrestres, poderão então tentar atacá-los, confundindo-os com inimigos, né? E agindo de forma mais agressiva. Outros agirão de várias outras formas, né? Com incredulidade, de uma forma totalmente avessa, contrária, né, ao amor. Enfim, muitos espíritos terão atitudes, comportamentos, uma postura diferente de acordo com seu nível evolutivo.
tá bom? Então, não dá para saber como será no comportamento de muitos, tá? Vai depender de sua condição e evolução espiritual. Então, sabendo disso, sabendo desta grande limitação dos seres humanos, tá? Conhecendo o perfil psicológico da maioria aqui dos habitantes do planeta Terra, os seres extraterrestres da luz se aproximam de forma cautelosa. Então, os extraterrestres da luz, eles vêm se aproximando de forma gradativa, gradual, com prudência, cautela, e devagarinho eles começarão a se apresentar. É uma forma de preparar, né, o psicológico dessa humanidade, porque eles conhecem perfeitamente o perfil psicológico do ser humano aqui. Então, como eles são seres mais evoluídos, mais inteligentes, então eles sabem o que estão fazendo. E outra coisa, os seres extraterrestres da luz estão aqui também para proteger o nosso planeta. E Deus não vai tolerar nenhuma besteira feita aqui em nosso planeta pelos seres trevosos. Então, se preciso for, os seres extraterrestres da luz vão intervir, impedir qualquer tipo de ação perniciosa, maléfica, pérfida dos seres das trevas, tá? Ou seja, se houver necessidade, os extraterrestres da luz intervirão e não permitirão que uma guerra, um caos se instale de forma que prejudique o planeta como um todo. Mas Deus vai permitir que muitas coisas aconteçam, tá? Deus vai permitir e autorizar que muitos eventos aconteçam para aprendizado e ensinamento do ser humano. Então, algumas coisas acontecerão neste planeta, tá bom? Mas é para correção. Alguns fenômenos que muitos, né, encararão como tragédia, catástrofe, né? Enfim, muitos eventos ocorrerão neste planeta para conserto, para aprendizado, para limpeza, tá? O planeta Terra precisará vomitar toda a sujeira que foi semeada pelos seres humanos ruins, tá? Sem amor. Então, muitas coisas serão permitidas. Porém, Deus não vai permitir que o homem ligado às trevas destrua este planeta e comprometa toda forma de vida aqui no orbe terrestre. Deus não vai permitir. Então, se preciso for, os extraterrestres da luz, com a permissão e autorização de Deus, vão intervir com força. Porque é um planejamento de Deus recuperar este planeta e transformá-lo num mundo de regeneração. Jesus, o nosso grande mestre, já dizia: os mansos e humildes herdarão a terra. É a terra prometida. É a terra regenerada. Então Jesus está à frente desta obra. Leiam o livro As Cartas de Cristo e compreenderão melhor os ensinamentos do nosso mestre Jesus. Tá? Este livro, As Cartas de Cristo, tem com o intuito, né, libertar muitas consciências para a grande verdade que foi dita pelo nosso grande mestre, tá? E é isso. Saibam que estes sinais vistos nos céus são apenas o começo de muitos outros que se tornarão cada vez mais frequentes, né, e mais intensos, tá? Então, os avistamentos e as aparições se intensificarão, tá? Muitas coisas ocorrerão no cenário político, econômico, social, empresarial, familiar, enfim.
fiquem tranquilos, muitos surtarão, tá? Muitas pessoas surtarão, muitas pessoas não aguentarão, muitas pessoas interpretarão as coisas de uma outra forma, tá? Então, estou aqui apenas para auxiliar, né? Sou um irmão, um amigo que está aqui para contribuir e auxiliar, porque quero apenas partilhar um pouquinho de algo que eu sei, que eu vi, que aprendi e estudei. Então, assim, junto com todos os outros, estou aqui para auxiliá-los e dizer: não se desesperem, não esmoreçam, não percam a fé e a esperança. Haverão grandes tribulações? Sim. Haverá o apagão, os 3 dias de escuridão? Sim. Haverá o grande evento, né? De Nibiru resgatando, tragando e sugando as almas, consciências, de acordo com a frequência e a sintonia planetária? Sim. Haverão tragédias, catástrofes? Sim. Haverá uma grande turbulência aqui neste planeta, uma grande convulsão que vai afetar o cenário político, econômico, social, familiar? Sim, haverão muitos eventos que abalarão a humanidade, mas tudo isso é para um propósito maior, tá? Os mansos e humildes herdarão a terra. Aqueles que estiverem vibrando luz, não se preocupem, tá? Confiem na divina providência, na proteção de Deus, na proteção de seus enviados e emissários, porque Jesus está aqui junto com todos os seus para auxiliar, tá? Então, quem estiver vibrando na luz ficará mais tranquilo, confiará, não se preocupará tanto e terá mais condições de suportar as crises. Agora, quem escolher vibrar nas trevas, tá, acabará então surtando, acabará entrando em desespero, não terá condições de suportar, né, estes tempos de borrasca, porque não terão condições para suportar estes desafios supremos, né? Então, tudo é uma questão de escolha, né? Escolhas definem destinos, né? Então, ou se vibra na luz, ou se vibra nas trevas, né? O recado está dado, né? Agora, as escolhas são individuais, né? A salvação, ela está disponível para todos, mas é individual. Então, lembre-se, né, de que nós podemos modificar, né, o nosso destino de acordo com as nossas decisões e as nossas escolhas, tá? Tudo é uma questão de conexão, sintonia e afinidade. Aqueles que buscam conexão, sintonia e afinidade com Deus e com a luz se projetarão numa dimensão diferente, melhorando e potencializando a proteção áurica e espiritual em torno de si, porque espíritos benfeitores se aproximarão e oferecerão seu concurso, mas os espíritos que, por escolha, se distanciarem de Deus acabarão perdendo a conexão, sintonia e afinidade com a luz, se aproximarão das trevas, fazendo com que muitas brechas, fendas, portas sejam escancaradas e estes espíritos então permitam o descenso, ou seja, muitos espíritos cairão porque escolheram baseados em seu padrão vibratório, né? Perdendo então esta frequência com a luz, né? Permitindo então a interferência das trevas, fazendo com que percam essa proteção espiritual da luz, né? Por questões de escolhas, né? E isso poderá fazer com que
esses espíritos então entrem em desespero muito grande, não suportando o cenário desolador, né? Então, para aqueles que estiverem vibrando na luz, eles sentirão em seu íntimo que a justiça de Deus está sendo feita e nada temerão, tá? Aqueles que estiverem com suas consciências limpas não temerão, né? Saberão que o planejamento divino tem que ocorrer porque a transformação e a limpeza precisam também, né, transcorrer em todos os níveis para que a grande transformação ocorra em todos os níveis. Tá? Vejam que os nossos irmãos estelares, né, com suas naves, estão aqui observando, monitorando, registrando, anotando, enfim, tudo está sendo registrado, observado e anotado. O nosso padrão de comportamento, o nosso padrão de pensamento, nosso padrão vibratório determina o nosso destino, nossas escolhas, nossas companhias. Tudo é uma questão de energia. Tá? Então, quando eu digo que nossos pensamentos, nossas palavras, nossa escrita, nossas atitudes definem o nosso padrão de comportamento, isso está sendo avaliado, né? O padrão de comportamento de cada um. Existem aqueles que acabam assumindo padrões repetitivos no bem e outros no mal. E muitos estão fazendo suas escolhas, né? Existem aqueles que persistem no bem e outros que persistem no mal, né? E, enfim, os nossos irmãos estelares estão aqui, então, para tentar resgatar o máximo número de consciências, né? Trazendo uma nova realidade. E nós fomos preparados para isso. Se as pessoas forem atrás de informações, estudo, conhecimento, verão que há muito tempo atrás a aparição, o surgimento, o avistamento de naves extraterrestres sempre se deu, e em todas as culturas, tradições diferentes de vários povos sempre profetizaram o surgimento destas naves extraterrestres. Não é de hoje, entende? E não importa o esforço que as trevas fazem para ocultar a verdade. A verdade que vem da luz é mais forte e ela vai ser escancarada. Querendo ou não, a verdade aparecerá. E muitos sentirão vergonha, se sentirão perdidos, se sentirão decepcionados, se sentirão desolados com a realidade por vindoura, porque não buscaram, tá, este conhecimento, e muitos terão uma vergonha tão grande porque não acreditaram. Enfim, há sempre um tempo para recomeçar, né? Mas para muitos será tarde demais, tá? Para muitos não haverá mais tempo. Enfim, aproveitem agora, neste momento, para se abrirem, se abram para o novo. Saibam que os nossos irmãos extraterrestres da luz, que vêm de vários lugares diferentes, estão aqui para trazer novos ensinamentos, para apresentar uma nova realidade que, na verdade, é nova para muitos aqui neste planeta, mas esta nova realidade, ela se constitui numa verdade presente em todos os universos, que é a realidade cósmica universal que paira, abrange, permeia todos os universos infinitos, que é a existência, né,
desta multipluralidade das existências, preconizada, né, por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né? Então, que possamos adquirir esta nova consciência, né? Que possamos expandir nossas consciências, despertar espiritualmente e se abrir para o novo, tá? Porque Deus está enviando muitos sinais para nós. E estes sinais estão surgindo nos céus, tá? Levante a cabeça e olhe para os céus. Vocês estarão olhando para um pequeno ponto do universo. Agora imagine em outros pontos deste universo e em outros pontos de outros universos, né? Existe muito mais. Então, de forma homeopática, de uma forma gradativa, né? A humanidade está sendo apresentada, né, para esta nova realidade. E não se importem com o que os outros digam. As trevas tentarão mentir, as trevas tentarão desacreditar, as trevas tentarão inventar 1001 desculpas para desacreditar estes eventos. Não importa o que digam, a verdade é o que é. Muitos seres trevosos tentarão enganar, muitos seres trevosos tentarão mentir, muitos seres trevosos tentarão confundir as mentes, desacreditando, tentando inventar outras desculpas para desmentir o evento, né? Alguns seres trevosos, de uma forma mirabolante, né, criando um malabarismo mental persuasivo, tentarão manipular mentes e consciências, almas, para desacreditarem nestes eventos. Tomem cuidado, porque a armadilha, a arapuca, ela pode pegar muitas pessoas invigilantes. Mas as trevas estão dando tiro no pé e cavando a própria cova, porque a verdade está sendo escancarada e vai ser escancarada de uma forma muito mais potente. E as trevas, então, no momento certo, se darão por vencidas, porque a luz sempre vence. A luz é muito mais poderosa que as trevas. Tá bom? Então é isso, meus queridos amigos e irmãos. Espero ter contribuído com este vídeo. Saibam que todos nós também somos extraterrestres, tá? Para nossos irmãos de outros planetas, nós também somos extraterrestres, porque pertencemos a um planeta diferente, como eles. Então todos nós somos extraterrestres. Não devemos ter medo, não precisamos ter medo. Precisamos sim entender a nossa essência. Precisamos amar mais, julgar menos, tá? Não julguem, não condenem, não entrem na maledicência, fofoca, escárnio, calúnia, injúria, difamação para com os irmãos, para com os médiuns e trabalhadores da luz que estão trabalhando de forma incansável e competente para propagar estas verdades novas que muitos ignoram. Tentem compreender, tentem estudar, se esforcem para adquirirem novos conhecimentos, né? Da mesma forma que muitos alunos precisam aprender disciplinas e matérias diferentes nas escolas, é necessário que aprendamos agora uma nova disciplina, uma matéria nova, que é inerente a esta realidade universal, esta crença, esta realidade nova, mas que não é assim nova, porque já existe, mas para muitos aqui é nova, né? Que tenhamos, né, a diligência, né, a perseverança, a boa vontade, o esforço e a perseverança de um bom aluno para aprender com os nossos irmãos estelares e com a espiritualidade da luz,
estas novas verdades, estes novos ensinamentos, porque sabemos muito pouco ainda, tá? Mas é isto. Estes sinais nos céus que surgem se constituem numa grande misericórdia de Deus, e os nossos irmãos estelares, comandados pelo nosso mestre Jesus, por Arcanjo Miguel, comando Ashtar e muitos outros mestres, ascensionados, comandantes, generais, Exus, enfim, pela espiritualidade da luz, todos estão aqui imbuídos de libertarem o nosso planeta das trevas. Todos eles estão aqui para nos ajudar. Todos eles estão aqui para alavancar o progresso e a evolução da humanidade. Que todos nós possamos nos abrir para receber estes ensinamentos e estas verdades novas. Que Deus os abençoe. Desejo um ótimo dia para todos vocês. Gratidão imensa e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez.